Deixa eu dizer algo para você muito importante. Você que está me acompanhando, fique atento nesta live, tá? Não deixa nada te distrair. Não permita com que nada venha roubar a sua atenção, com que nada venha tirar o seu foco. Fique atento e atenta. Se você está assistindo essa live deitado ou deitada, vigia bastante para você não dormir no decorrer dessa live, porque nós estamos em uma batalha espiritual, e no meio de uma batalha espiritual, o mal vai fazer de tudo para tirar você do foco, para que automaticamente tudo que está em oculto venha permanecer em oculto, agindo contra a sua vida. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus para nós já começarmos essa live conscientes de uma coisa: se existe ou não existe feitiçaria, se existe ou não existe encanto, magia e obra das trevas atuando na face da terra. Olha aqui, ó, livro de Apocalipse, capítulo de número 22. Apocalipse 22, verso de número 15, a Bíblia diz assim, ó, Apocalipse 22, 15, diz da seguinte maneira: mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Olha a Bíblia descrevendo algumas classes de pessoas que ficarão de fora do reino de Deus, que ficarão de fora da herança eterna, que perderão a oportunidade de fazer parte do arrebatamento, do casamento da igreja e de tudo aquilo que Jesus prometeu para os seus. E na segunda classe de pessoas estão os feiticeiros. Quem são os feiticeiros? Feiticeiros são aqueles que fazem feitiço, que fazem magia negra, que fazem bruxarias, que trabalham com o mundo espiritual negativo, com as vibrações das trevas contra a vida das pessoas. Então a Bíblia está dizendo bem claro sobre feiticeiros. A Bíblia está dizendo que estes tais ficarão de fora do reino dos céus. E o que isso significa? Isso significa, diante do que nós estamos comentando, que a feitiçaria existe, que a magia negra existe, que a bruxaria existe, que, sabe, o trabalho contrário para atrapalhar a vida de uma pessoa existe. E eu quero passar para você aqui alguns dos sintomas e atitudes e comportamentos e sinais e resultados que acontecem na vida de uma pessoa enfeitiçada. Aí você me pergunta: pastor, aonde o senhor aprendeu isso? Quem te ensinou isso? Eu trabalho 25 anos com trabalho de libertação, na área de libertações, na área de batalha espiritual. E nesses 25 anos, ajudando pessoas, eu aprendi a ver no comportamento de pessoas os sinais e os traços de um trabalho de feitiçaria, de um trabalho de magia contra a vida das pessoas. E eu quero citar para você aqui alguns sinais, alguns sintomas, e se isso identificar com a sua vida, escreva na linha do tempo, porque nós estamos em uma batalha espiritual e você será livre de todo mal através da oração especial que nós vamos fazer aqui na presença de Deus. Eu vou citar para você o primeiro sintoma, dentro de uma escala, não que seja o primeiro, mas eu preciso dizer um para o primeiro, segundo e assim sucessivamente. Primeiro sinal, se você puder, anote aí, e se isso acontece contigo, escreva na linha do tempo. Qual que é o primeiro sintoma que identifica que uma pessoa é vítima de um trabalho de feitiçaria? Marca aí, primeiro sintoma: sentimento de que está sendo vigiado. Vigiada. Como assim, pastor? Toda pessoa, para toda regra tem uma exceção. Eu fiz uma live aqui de
contra a inveja falando, e aí eu me lembro que eu citei sobre que todas as pessoas invejosas têm baixa estima, têm a autoestima baixa, e aí tem pessoas que dizem, não concordo, pastor, não concordo porque eu tenho a autoestima baixa e eu não sou invejoso e eu não sou invejosa. Eu não estou dizendo eu não estava dizendo que todo mundo que tem baixa estima é invejoso, mas todo invejoso tem baixa estima. Não é todo mundo que tem baixa estima que é um invejoso, mas todo invejoso tem baixa estima. Você consegue compreender? Assim é a sensação de que está sendo vigiado. Você consegue compreender? A sensação de que está sendo vigiado é um sintoma de um trabalho de feitiçaria. Como que sucede esse sentimento de estar sendo vigiado? Aonde você vai, você percebe que parece que tem alguém te espiando. Você sente que tem alguém te olhando. Você está dentro de casa, parece que tem alguém que está te espiando. Você está na rua, você tem aquele sentimento que parece que tem alguém que está te olhando, ao ponto que tem muitas das vezes que a pessoa até olha para trás para ver se não tem alguém vindo atrás dele e atrás dela. Aquele sentimento de que está sendo vigiado. Às vezes você está sentado no sofá da sua casa, né? Na cozinha ou em qualquer lugar, vem aquele sentimento, meu Deus, parece que tem alguém me olhando aqui onde eu estou. Parece que tem alguém me espiando aonde eu estou. Você vai no banheiro tomar banho, volta e meia você está olhando para a janela do banheiro porque parece que tem alguém ali te espiando. Você está no seu quarto, deitado na sua cama. Quantas e quantas das vezes a pessoa que é vítima da feitiçaria, quantas e quantas das vezes de você olhar entre as cortinas, olhar para a janela, para ver se não tem alguém passando ali na janela te espiando. Você olha assim, meu Deus, parece que tem alguém no canto da janela ali me espiando. De madrugada, às vezes você, quem sabe, acorda, você tem a impressão exata de que lá no canto onde está o guarda-roupa, lá naquele canto, tem alguém te vigiando. Tem alguém te olhando. E eu estou falando aqui, está me arrepiando, porque tem pessoas aqui me assistindo agora que estão vivendo essa sensação maligna. Essa sensação de estar sendo vigiado e vigiada. O que é isso, pastor? Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Com os demais sintomas que eu for citando aqui, se você for identificando, vai escrevendo aí na linha do tempo, porque com certeza há alguém tramando e trabalhando no mundo espiritual com feitiçarias contra a sua vida. Com trabalho de simpatia, com alguma coisa ruim para acabar com a sua vida. Você olha e observa como que é fácil, né? Como que é fácil, não só no Brasil, como que é fácil no mundo afora as pessoas fazerem uma amarração contra a vida da outra. Hoje em dia nem tanto, mas antigamente tinha banquinhas de revista espalhado pela cidade e em todas as banquinhas que você ia, ali tinha as revistinhas para você fazer simpatia. Tinha as revistas para você fazer trabalho de amarração, trabalho de encanto. Como o crescimento da tecnologia e a evolução da internet, as bancas de jornais, né, meio que se acabaram. E agora, como que é? Na internet. A pessoa entra lá e tem tudo de informação. Ficou até mais fácil. Antes tinha que comprar uma revista. Hoje está na mão, é só dar uma gugada e já encontra todas as maneiras de fazer trabalho de amarração, trabalho de encantamento, feitiçaria, simpatias para atrapalhar a vida de uma pessoa. E um dos sintomas da macumba, da amarração, da magia é o sentimento de que você está sendo vigiado e vigiada. Tem alguém aqui com isso? Escreva aí na linha do tempo. Vamos lá para o segundo. Vamos para o segundo. Qual é o segundo? Segundo sintoma que identifica que uma pessoa é vítima de um trabalho espiritual, de um trabalho maligno. Qual é, pastor? Perda de concentração. É isso mesmo. Perda de concentração. A pessoa que é vítima de um trabalho de macumba, de um trabalho de feitiço, uma dos primeiros sintomas que começa a acontecer na sua vida é a perda de concentração. A pessoa, ela do nada, ela está indo aqui, de repente a mente dela faz assim, ó, dá aquela voada e a pessoa já, meu Deus, o que eu estava falando mesmo, meu pai? Esqueci o que eu estava falando. Ah, sumiu o que eu estava dizendo, meu Deus.
Você está entendendo? A pessoa, ela está andando na rua, assim, de repente ela para e diz, puxa vida, o que eu estou indo fazer mesmo? Ah, lembrei, agora eu estou lembrando. E começa com esses pequenos apagões. Com esses pequenos apagões. A pessoa está indo, de repente, pá, a buzina do carro. Ela está atravessando a rua. Ele está atravessando a rua sem olhar no sinal se está vermelho ou verde. A pessoa começa a perder a concentração. Lá no trabalho, a pessoa está trabalhando, de repente, quando pensa que não, olha ele e ela quase se envolvendo num acidente de trabalho, porque parece que a mente deu aquela voada, a mente dele e dela deu aquela apagada, aquele apagão. Você consegue compreender? A pessoa, ela está no trânsito dirigindo, quando pensa que não, a pessoa está avançando no sinal vermelho. Aí vem um carro de lá, ela consegue frear rápido, mas aí o outro motorista já dá sinal de dedo e aquela confusão toda. E dentro de si a pessoa diz, meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Essa perda de concentração. Vai fazer alguma coisa e esquece do que está fazendo. Sabe? Aquela perda de concentração, aquela lentidão mental. Aquela lentidão mental que não deixa a pessoa fluir no que está fazendo, perda de concentração. Você está ali empenhado, fazendo alguma coisa, de repente, a mente some, daquela, sabe, sai de si o pensamento foge, e a pessoa já não sabe mais o que está fazendo. Perda de concentração, não consegue mais se concentrar. E essa perda de concentração é um sintoma verídico, é um sinal muito latente de que esse homem e essa mulher está debaixo de um trabalho de feitiçaria, de um trabalho de magia, de um encanto, de uma obra maligna. Perda de concentração. Vai anotando os tópicos aí, para depois você fazer um balanço, e aí a gente vai avaliar se realmente você está ou não está vivendo debaixo de uma amarração espiritual, de um trabalho de feitiço, de um trabalho de encanto. Terceiro, qual é o terceiro sinal? Qual é o terceiro sintoma? Pastor, o senhor orou aí na live e eu vomitei muito. Olha aí, ó. Olha aí. Nós fizemos uma simples oração e a pessoa já vomitou um monte. Isso que nós nem fizemos a oração forte, a oração pegado. Mas só de nós estarmos nesta atmosfera de batalha espiritual, o próprio Deus já começa a trabalhar. Tem muita gente que já está começando a sentir mal. Arrepios, mal-estar, sabe? Desejo de sair dessa live e assistir qualquer outra coisa, sonolência, abrição de boca. Fique atento, vigia. Se você está deitado e está com sono, levanta e senta, tá? Olha aqui, ó, deixa eu te falar aqui. Terceiro sintoma de um trabalho de feitiçaria. Gente, o like está muito baixo, viu? Se você que ainda não deixou o seu like, deixa o seu like, vamos romper esse algoritmo. Vamos aí chegar pelo menos a 1000 pessoas ao vivo aqui, porque eu tenho certeza que essa live é uma live libertadora diante do nome de Jesus, tá? Eu tenho certeza disso. Que essa live é uma live libertadora em nome de Jesus. Ajude pessoas a serem encaminhadas. E uma das maneiras deixa o seu like para cima. Terceiro sinal que identifica que uma pessoa está enfeitiçada, está imacumbada, está totalmente amarrada. O que é, pastor? Visões de vultos e audição de vozes. Vou repetir. Visão de vultos e audição de vozes. Como que isso acontece? Como que se sucede essa visão de vultos e audição de vozes? A pessoa, ela está dentro de casa, de repente, aqui do lado, assim, ó. Você sabe que a nossa visão, ela pega um raio aberto, né? Mesmo que o foco é para frente, mas nós temos um reflexo aqui dos lados. Eu estou olhando para frente, mas eu estou tendo um reflexo das minhas mãos que eu estou mexendo aqui. Você está conseguindo entender? Eu estou olhando para frente, mas o reflexo das minhas mãos eu estou tendo aqui. Eu estou tendo um reflexo dessa parede que está desse lado e dessa também. Você está aí. Aonde você está tendo reflexo dos teus lados. Nós só não temos reflexo, como o José Roberto escreveu, né? Uma visão periférica, né? Que é dos lados. Esses vultos começam a aparecer assim. Essas aparições de vultos
começa desta maneira. Aparecendo, você está aqui olhando para frente, de repente, meu Deus, misericórdia, chegou a me arrepiar, passou aqui do lado. Você consegue entender? Meu Deus, o que é isso que passou aqui do lado? Misericórdia, está repreendido. E aí a pessoa vai, e isso vai aumentando, 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 ao ponto que esses vultos deixam de passar ao lado, e aí já começa a passar na frente da pessoa. Tudo começa aos lados, como o José escreveu, na visão periférica, e de repente ele começa a passar na frente da pessoa. Você consegue compreender? Vultos. A pessoa está deitada na cama, de repente a pessoa vê passar um vulto na janela do quarto. A pessoa está lá na cozinha, de repente, passa um vulto. Passa um vulto. A pessoa está sentada na sala, de repente, ela vê que lá na cozinha passou um vulto. Aquela coisa estranha, esquisita. Dentro do quarto, a pessoa está deitada, ela não está dormindo 100%. Quando de repente ela vê, passa, dentro do quarto, aquele vulto. O que é isso, pastor? Obra de macumbaria, obra de feitiçaria. Espírito das trevas. Além dos vultos, a audição. A audição. A audição do quê? De vozes e de barulho. A pessoa está lá na sala, de repente, pá! Uma panela bate lá na cozinha, mas não tem ninguém na cozinha. Não tem ninguém na cozinha e não tem nenhum animal de estimação lá. Não tem um gato, não tem um cachorro, não tem nada. E a panela fez barulho sozinho lá na cozinha. Não tem ninguém lá na cozinha. De repente, pum, cai um garfo, cai uma faca. Né? A porta da geladeira parece que abriu e fechou. Não tem ninguém lá no banheiro. De repente, a pessoa percebe que tem um barulho de descarga lá dentro do banheiro. Mas que barulho de descarga é essa? Não tem ninguém, o quintal tem os muros, está tudo fechado, não tem vizinho, não tem ninguém, tem cachorro por ali, mas a pessoa, ela escuta passos andando em volta da casa. A pessoa escuta passos dentro de casa. Quando não é isso, parece que tem um ninho de ratos no forro da casa. E aquele barulhão, aquele barulhão, aquele barulhão. Você diz, meu Deus, será que tem algum ninho de rato? Será que tem algum bicho no telhado, no forro dessa casa? E aquele barulhão, aquela coisa terrível. Aquela coisa tenebrosa no forro da casa. De repente, a pessoa está dentro de casa e escuta assim, fulano, você está me chamando? Deixa eu ver lá no portão. Sempre chama só 2 vezes. Não é 1 e nem 3, é 2 vezes. No máximo 2 vezes. Fulano. Aí você diz, meu Deus, será que tem alguém me chamando? Você corre lá no portão, não é ninguém. Não é ninguém. E na hora que você vê que não é ninguém, o corpo inteiro já se arrepia. Você está conseguindo entender? A pessoa, ela está lá no quarto, mexendo nas coisas e arrumando isso e aquilo, e papapá, e vai arrumando, de repente, lá na cozinha, fulana, aí você corre lá, você me chamou, meu filho? Não te chamei não, mãe, chamei não. Você me chamou, filho? Não, chamei não. Você me chamou, mulher? Você me chamou, marido? Não chamei não. O que está acontecendo? O que é isso, pastor? Audição de vozes. Perturbação. Tem gente aqui nessa situação. Tem gente aqui nesta situação que já ouviu vozes chamando pelo teu nome. Tem pessoas aqui que já viu vultos passando dentro da sua casa, no ambiente que você mora, lá no teu trabalho. E aí, pastor? Obra de feitiçaria, obra das trevas. Espírito maligno trabalhando para atormentar a sua vida, e esse é um dos sinais. Esse é um dos sinais que identifica que esta pessoa é vítima de um trabalho de encantamento, de uma obra das trevas. E já vou explicar para você como vencer tudo isso. Como passar por cima de tudo isso, se libertar e superar esses ataques espirituais. Se as pessoas levassem a sério tudo que eu estou falando, muita gente não estaria oprimido. Mas as pessoas não levam a sério o que eu estou dizendo. Não levam a sério. Olha aqui, ó. É verdade, pastor Claudinei. Eu já ouvi. Olha aí, ó, pessoas que estão dizendo que já ouviu. Olha a pessoa dizendo que já ouviu. Olha aqui, ó. A Cláudia. Eu escuto sempre alguém me chamando. Olha isso, vai vendo.
As pessoas relatando. Não sou eu que estou falando. É as pessoas relatando. Está entendendo? Olha aqui, ó. A Edneia. Minha irmã disse que parece que as pessoas estão falando e rindo dela. Olha o José. O José, ele é médium. É médium. Já foi atacado diretamente. É horrível. Olha aí, ó. Você é médium de que linhagem, ô José? De que linhagem da área do espiritismo você é médium? Deixa eu ver aqui quem mais aqui, ó. Olha, Rosenildo, eu escuto direto, pastor. Está vendo? Olha a Suzana, eu estou lendo aqui para dar tempo também de você ir compartilhando e chamando gente, chamando as pessoas, que nós já vamos fazer oração. Às vezes tenho sensação que alguém está por perto. Olha aí, ó. Ó, vai lendo. Eu já ouvi me chamando e não tem ninguém. Olha aí, ó. Você está conseguindo entender? Ó, na minha casa apareceu um morcego morto e bem seco. Olha os resultados. Já eu vou falar de algumas coisas que estão acontecendo. Olha os sinais. Dor de cabeça, dor do corpo e tontura. Tá vendo? Ó? As pessoas estão já começando a ter os sintomas. Não pratico espiritismo, mas não sei falar outro nome, pastor. Tá certo, então. Deixa eu ver quem mais aqui. Bom, olha a Suzana. Já ouvi a campainha tocar e não tinha ninguém. Na tua situação, Suzana, tem mais pessoas aqui que a campainha tocou em casa e não era ninguém. A campainha tocou em casa e não era ninguém. Outras pessoas aqui, o telefone tocou e na hora que atendeu do outro lado, alguém ficou respirando fundo. Respirando fundo, não falou nada e desligou. O que é isso, pastor? São ataques espirituais, obra maligna, obra das trevas, atacando a vida das pessoas. Vamos lá, vamos prosseguir, porque são vários sintomas e eu quero adiantar para nós já fazermos a oração. Quarto sintoma que identifica que uma pessoa é vítima da feitiçaria. Sabe qual é? Insônias. As insônias são um sintoma muito forte para identificar uma obra de feitiçaria na vida de uma pessoa. Insônia. A pessoa está com sono o dia inteiro. A pessoa está pregada de sono. Deitou na cama, acabou o sono. Acabou. Olha Maria Conceição, vejo muito vultos. Olha isso. Olha aqui, ó. Eu acabei de falar o que a Benedita está dizendo. Ligaram para mim e ficou assim. Eu desliguei. Olha aí, ó. Estou dizendo. Preste bem atenção em tudo que está sendo dito, porque é a grande realidade. A insônia é um dos sintomas de obra de feitiçaria. Pastor, todo mundo que tem insônia está enfeitiçado? Não, mas todo enfeitiçado tem insônia. Você consegue compreender? Não é todo mundo que sofre de insônia que está enfeitiçado, mas todos os enfeitiçados sofrem de insônia. Por quê? Porque o diabo não deixa a pessoa dormir. Satanás não deixa a pessoa dormir. Ele foi pago para atormentar. Ele recebeu algo em troca para atormentar a pessoa. A pessoa não consegue dormir. E quando pega no sono, é sonho, só sonho tenebrosos, pesadelo, sonhos com morte, com tragédia, com destruição, com animais te perseguindo e correndo atrás de você. Membro da família sendo assassinado, aquela loucura. Pessoas da família que já morreu voltando para conversar. É aquela perturbação. É aquela verdadeira obra das trevas. A pessoa ela não consegue dormir à noite. Ela está cansada. Aí ela deita, um exemplo. Escute isso. A pessoa deita. Aí o que acontece? Quando ela deita, vem uma seta maligna na mente. Você está devendo. Aí, daquele sonho da dívida, daquele pensamento de dívida, vai se estendendo. Dívida, problema na família, um filho, o marido, a esposa, o vizinho, o parente que falou, o parente que deixou de falar, o currículo que soltou para trabalho, alguém que não chamou para trabalhar, e vai se esticando. Daquele simples pensamento que veio, vai se ramificando e a pessoa vai perdendo o sono, e vai indo. E cada vez que passa ela vai ficando mais sem sono. Quando olha no relógio, 3 da manhã, 4 da manhã. Aí muitos pegam o celular e começam
a navegar em rede social, algo semelhante, porque já tem o costume de estar com o celular na mão, quando na realidade é um espírito de macumbaria trabalhando contra a vida dele e a vida dela. Pela manhã, a pessoa tem que levantar para ir trabalhar, aí é a hora que o sono volta a pegar a pessoa de novo. Então, a madrugada que é para a pessoa descansar, ela não consegue. Ela está totalmente lesada pelo mal. E aí, na hora que é para levantar, a pessoa não consegue acordar e levantar sem sono. Ela está totalmente quebrada. 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 Olha as pessoas escrevendo. Vai lendo a linha do tempo aí para você ver. Vai lendo. Isso sem contar que dentro desses pesadelos, desses ataques de insônia, vem íncubos e súcubos, que são os espíritos da paralisia do sono, que muitas das vezes vêm e ataca a pessoa, fazendo com que ele e ela venha a ser sufocado, com que ele e ela venha realmente sentir com que uma mão pegasse na sua garganta para o sufocar. Outros, esses espíritos vêm e sobem em cima da pessoa para praticar sexo naquele momento que a pessoa está deitada dormindo. É uma verdadeira perturbação. O que é isso? Obra de macumbaria, obra de feitiçaria, espírito das trevas trabalhando contra a vida da pessoa. E aí, pastor, o que fazer? Já vou te explicar aqui. Mas tem gente aqui que eu não poderia deixar de falar isso. Tem pessoas aqui atacadas por íncubos e súcubos, que são os dois espíritos da paralisia do sono, e esses espíritos têm te atacado, e não é de hoje. Tem gente aqui acordando com hematomas no corpo. Pessoas acordando com hematomas no corpo, marca de apertões, de arranhões, marca de chupada no seu corpo, algo semelhante, aquele roxo, como se alguém tivesse chupado a sua pele, o seu corpo, te sugado e te drenado. Pessoas que acordam totalmente esgotada, cansada. Pessoas que, quando esses ataques espirituais acontecem, é tão forte que você tenta gritar para ver se alguém te escuta, até mesmo a pessoa que está do teu lado na cama, e ninguém te escuta, porque você não tem força para gritar, não tem força para se mexer, não tem força para nada. Olha aqui, ó. Olha isso daqui. A Norma, né? Foi a Norma que na hora da oração vomitou. Olha o que ela escreveu. Eu acordo com hematomas. Olha isso. Acorda com hematomas. Pessoas que vão dormir e aparece para você uma mulher muito sensual. Homens que aparece uma mulher muito sensual. E essa mulher vem para praticar orgias contigo. Mulheres que aparecem homens. Pessoas aqui que aparecem até pessoas do mesmo sexo para fazer, sabe, orgias e práticas diabólicas quando você está dormindo. É um verdadeiro terror. O que é isso, pastor? Obra de macumbaria, obra das trevas. Perturbação do inferno contra a sua vida. Pastor, está acontecendo comigo. Então escreva isso na linha do tempo. Pastor, está acontecendo isso comigo. Que nós estamos aqui para te ajudar. Deus já está trazendo à tona, porque Ele quer desmascarar esses espíritos e fazer uma obra grande na sua vida. Pessoas que estão vivendo o verdadeiro terror. Gente que tem até vergonha de contar o que está acontecendo, porque sabe que se contar para alguém, é perigoso as pessoas até rirem de você. Mas aqui nós estamos unidos da mesma fé e prontos para te ajudar. Você que está enfrentando isso. Junto com essas insônias estão os ataques de íncubos e súcubos, que são os espíritos dos pesadelos, espíritos da paralisia do sono, que vêm para drenar suas energias e acabar com a vida do ser humano. Essa é a grande realidade. Olha as pessoas dizendo, já riram de mim. Olha aqui, ó, vai vendo, ó, vai lendo, ó, vai lendo. Olha aí, ó, as pessoas dizendo, ó. Por quê? Porque as pessoas não conseguem entender a dimensão do mundo espiritual. E aí, por não entender, eles acham que é balela, começa a dar risada. Tem até crente, tem até pessoas de Bíblia na mão que viram uma live dessa, eles dão risada. Ah, olha lá, esses crentes é tudo doido, esses crentes não tem juízo, é tudo doido, né? É tudo doido. Fala cada besteira que só Deus, isso e aquilo. Quer dizer, são pessoas céticas que não conhecem o mundo espiritual e que duvidam. Eles riem. Eles acham engraçado, eles acham que é motivo de piada, quando na realidade nós estamos falando de algo que é tão sério e tão real quanto o ar que nós respiramos. É tão real quanto o ar que nós respiramos. Então, olha aqui outro sintoma. Olha outro sintoma que identifica que uma pessoa é vítima de um trabalho de feitiçaria.
que uma pessoa é vítima da obra das trevas. O que, pastor? Brigas e conflitos com pessoas que você ama. É isso mesmo. Brigas e conflitos com as pessoas que você ama. É pessoa que você ama. É um amigo, é uma amiga que você ama. Mas do nada bate um nervosismo, uma raiva, uma coisa assim que te descontrola. E quando pensa que não, você está brigando com a pessoa. Você está entendendo? É o teu marido. É a tua esposa, é o teu filho, a tua filha. Você ama. Mas de repente, parece que aquilo que a pessoa faz assim, sobe uma quintura, um calorão, o negócio começa a pinicar o teu corpo inteiro. E aí, enquanto você não xinga, não fala, não briga, não bate boca, parece que aquele negócio não sai. A única maneira de sair é falando, é xingando, é brigando, é batendo boca, aí parece que aquilo sai. Sabe? Garganta, boca para fora e se acaba. É uma agonia, é uma coisa que só quem está vivendo sabe. Brigas com pessoas que você ama. Você está assim, parece que aquela tua amiga, aquele teu amigo, começa com umas brincadeiras, com umas conversas. Não é conversa, é brincadeira estranha, sempre houve. Mas, de uns tempos para cá, aquelas brincadeiras, aquelas conversas têm te irritado, têm te descontrolado. E enquanto você não briga, não xinga, não fala, não gesticula, enfim, parece que isso não acalma. O que é isso? Essas brigas é um sinal de ataque espiritual, um sinal de obra de feitiçaria contra a sua vida. Brigas. Ela tem uma filha, ela tem uma mãe, ele tem um pai, ele tem um filho. Enquanto não briga e não discute, parece que não está bom, né? Tem filhas e mães que se pega uma com a outra. Se pega. E sabe qual é o jargão que muitas vezes usa? A gente se pega, mas a gente não consegue viver longe uma da outra. A gente não consegue viver. Mas por que vive se pegando se não consegue viver longe um do outro? Porque ali no meio tem uma obra de macumba para acabar com essa família. Tem uma obra de feitiçaria para destruir essa amizade. Para acabar com essa harmonia e com essa união. Sabe? Eu até falei aqui, e se você for observar, muitos dos sintomas que eu estou dizendo, né? Muitos dos sintomas que eu estou dizendo são semelhantes aos que eu comentei dos sintomas da inveja. Por quê? Porque a inveja não deixa de ser uma feitiçaria. A inveja não deixa de ser uma bruxaria. Então, os sintomas que eu estou citando, muitos até parecem com a feitiçaria que é feita numa encruzilhada, num cemitério, numa cachoeira, numa mata virgem ou em qualquer lugar. Brigas, né? A pessoa está perto, tem raiva. Está longe, tem saudade. Aí chegou perto de novo, raiva e briga. Está longe, saudade. E aí vive nessa situação. Longe, saudade. Perto, é uma situação insuportável. Longe, saudade. Perto, situação insuportável. E vai indo, e o mal só vai ganhando forças. Só vai ganhando forças. Aí tem hora que ela é mãe, ela dá uma olhada assim para o filho ou para a filha, bate uma raiva dentro dela que ela diz, meu Deus, me controla, me segura. Segura que é a vontade de pegar na garganta dessa menina, pegar na garganta desse moleque, né? Ele é pai, tem hora assim que aquela raiva dá vontade de quebrar a casa inteira. Mas o que é isso? Obra maligna, obra das trevas, obra de feitiçaria, espírito maligno trabalhando para destruir a vida da pessoa, acabar com a vida da pessoa. E eu sei que tem gente aqui vivendo isso. Se você está passando por isso, escreva na linha do tempo. Nós estamos aqui para te ajudar em oração. Para orar por você, orar pela sua história, orar pela sua família. E eu sei que Deus vai desfazer todo o mal. Você está entendendo? O que mais, pastor? Anote aí. Anote o sexto detalhe. Sexto detalhe que prova que uma pessoa é vítima de obra de feitiçaria. Sexto, marque. Qual é o sexto? Prejuízos constantes e vida financeira amarrada. Prejuízos constantes e vida financeira amarrada. A pessoa, ela não consegue desenvolver. Não é que a pessoa, muitos que estão com a vida enfeitiçado, até tem um trabalho,
mas o dinheiro não dá para nada, desaparece, a vida financeira está amarrada. E não bastando tudo que a pessoa tem, é só prejuízo. É prejuízo em casa, prejuízo no trânsito, prejuízo no trabalho. A pessoa mal acabou de comprar o carro, já está batendo o carro. Alguém chega e bate do lado, bate de frente, bate na traseira. Lá no trabalho, a pessoa toma prejuízo na sessão que está trabalhando. Em casa, é eletroeletrônico queimando, é prejuízo, é a fatura de água e luz que vem numa altura terrível que ninguém sabe, ninguém consegue encontrar aonde está esse vazamento. O que é isso? Vida financeira amarrada e prejuízos constantes. Escuta o que eu estou falando para você. É uma pergunta somente. Cabe você avaliar. Cabe você avaliar. Você já parou para avaliar? Já parou para avaliar? Olha o que a norma está dizendo. A mesma que falou do vômito, a mesma que falou do ataque, né? De ataque quando está dormindo. Olha aí, já comprei 3 carros. Bate o motor e capotou. Olha que situação. Que é isso, pastor? Ataque das trevas para acabar com a vida dela. Para destruir a vida dela. Escuta o que eu vou te fazer essa pergunta. Quando você pega o seu salário, o dinheiro na sua mão, esse dinheiro está dando para você suprir suas necessidades? Quando você faz a sua compra do mês aí, ou da semana, ou como seja que você faz, está dando? Ou volta e meia você olha lá para os armários e parece que tem alguém que passou a mão e levou. O seu pagamento parece que, meu Deus, acho que está faltando dinheiro. Alguma coisa está acontecendo, porque não pode. Eu recebi tanto, eu paguei isso, paguei aquilo, o dinheiro sumiu. Como que você está? Prejuízos. Prejuízo em cima de prejuízo, vida financeira amarrada, prejuízo naquilo que você tem. Como que está essa situação? Como que está a situação? Ah, pastor, mas isso faz parte da crise. Todo mundo está passando por isso. Não é todo mundo está passando por isso, não. Tem gente que não tem dinheiro, isso, aquilo, mas o dinheiro não está desaparecendo e não está enfrentando esse problema de eletroeletrônico queimando, carro com problema, fatura de água e luz altíssima. Não é todo mundo que está assim. Há uma classe de pessoas que estão assim por causa da obra de feitiçaria e macumbaria. Como que está essa situação? Você consegue entender? Deu para você entender? Olha aí quanta gente escrevendo na linha do tempo. Olha aí. Você está entendendo? Olha aí na linha do tempo. Você entende? Vamos continuar. Qual mais, pastor? Sétimo detalhe que identifica, tudo que identifica um trabalho de macumbaria. Vieira Alex. Gente, tudo que o pastor está falando, eu estou passando. Pois é. Eu já estou indo para o 7º sintoma e dentro do que está sendo citado, para avaliar, escute bem o que eu estou dizendo, para que você, deixa eu ver aqui, minha casa, pastor, todos são batizados, porém meu irmão tem vício de cigarro, pinta unhas, estou em muita oração e minha irmã sempre tem espírito de suicídio, peço oração a você e meus irmãos em Cristo. Tá bem, Henrique, vamos estar orando sim por toda a sua família. Olha, observa a linha do tempo, os resultados. Sétimo detalhe. Qual que é o 7º? Vida sentimental travada. Vida amorosa que não flui. Vida sentimental de decepções em cima de decepções. Se diz, agora eu encontrei. Agora eu encontrei, como diz o ditado, a outra metade da laranja. A pessoa conversa contigo e vocês se identificam, sabe? Há uma identificação, sabe? Como diz o ditado, né, na vida sentimental, há uma química, sabe? Há uma identificação. E aí você diz, olha, eu acho que agora, graças a Deus, deu certo. E vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali. Quando passa alguns dias que você acorda pela manhã, que passa a mão no telefone, a foto dele ou dela já não está mais visível. Eu acho que estranho. Você vai lá dar uma olhada, manda uma mensagem, só um risquinho. Liga, nada. A pessoa te bloqueou. Do nada te bloqueou. Sem explicação te bloqueou em tudo. Não quer contato contigo.
Aí, quem sabe, você chega lá e diz assim, mas fulano, o que aconteceu? O que houve? Não, nada não, eu estava com a cabeça estou com a cabeça meio cheia de problema e tal, preferi dar um tempo, dar uma segurada, isso e aquilo, mas fica tranquilo, e assim, e assado. Mas peraí, o que aconteceu? Não, não é nada, não é nada. Eu gostei de você também, tá? Eu não estou desistindo de ti, não. É porque é isso, aquilo. Aí a pessoa inventa uma volta ao mundo. A pessoa inventa um monte de desculpa. E lá vai você novamente para, como diz o ditado, para a sala do sofrimento. Porque aí você olha e diz, meu Deus, não pode ser. De novo, meu pai. De novo. Outros ou outras que aparecem só para brincar com teus sentimentos. Só para brincar com você. Pessoas que não querem nada com nada, só para brincar com você. E há muitos que o trabalho de macumba e de feitiçaria é tão pesado contra a vida dele, tão pesado contra a vida dela, que só aparecem pessoas casadas no caminho. Ela é uma mulher, uma moça, uma pessoa que está solteira. Para ela só aparece o homem casado. Olha que laço das trevas. Só homem casado. Ele é um homem, só aparece mulher casada. Mas que história é essa? O que é isso? Obra de macumbaria, espírito do diabo, que foi pago, mandado para atrasar a tua vida sentimental e acabar contigo. Obra maligna para destruir a sua vida, para te desiludir, para acabar com você e para fazer você entrar em rolo e em confusão ao ponto de se envolver com pessoas casadas e até mesmo ter a tua vida ceifada. Mas o que é isso? Obra de macumba, maldição, encanto. Obra terrível contra a vida da pessoa. Sempre aquela vida sentimental amarrada, sempre aquela vida sentimental travada. Você olha e diz, nossa, que interessante. Quando pensa que não, o camarada é casado. Está ali de trololó, de historinha, de conversa, mas é casado. Está ela ali de conversa, de historinha, mas ela é uma mulher casada. O que é isso, pastor? Espírito do diabo. Espírito maligno, os espíritos tenebrosos que foram enviados para atrapalhar a sua vida. Você consegue entender? Olha isso aqui, ó. Olha o que a Ana Santana diz. Isso mesmo, pastor. Só aparecem homens casados na minha vida. Eu estou dizendo para você, tudo que eu estou falando aqui, eu não estou lendo num gibi, eu estou te falando de atender pessoas que são vítimas de obras de macumbaria nesses 25 anos. E eu estou falando todos os sintomas aqui, sem nenhum medo de alguém entrar na linha do tempo e dizer, não, não é assim, o senhor está falando bobagem. Não, eu estou te falando munido e garantido de uma certeza muito grande. É assim que funciona os trabalhos de macumba na vida das pessoas. E não é só a Ana Santana, não, tem mais gente. Tem muito mais gente aqui vivendo essa situação. Olha aqui, ó. Quer ver? Deixa eu encontrar mais nome. Deixa eu encontrar mais pessoas aqui. Olha isso aqui. Deixa eu ver o que o Valdinei escreveu. Eu estou vivendo minha vida amorosa, não flui. Tenho 25 anos, nunca consegui uma namorada. Olha só. 25 anos, nunca conseguiu uma namorada. Ah, pastor, mas isso é normal. Não é normal, meu amigo. Não é normal. Se perguntar para o Valdinei se ele quer uma namorada, se ele quer encontrar uma pessoa para completar ele, pode ter certeza que ele vai dizer sim. Mas por que não encontra? Será que ele é feio? Não existe pessoas feias. Não existe ser humano feio. Todo ser humano foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Não existe ser humano feio. Não existe homem feio e não existe mulher feia. A pessoa pode ser maltratada, mal cuidada. A pessoa pode estar passando por um processo que ela não tem condições de se levantar no sentido de cuidado, mas não existe ser humano feio. E isso todo mundo tem, um aparelho de celular na mão, tem acesso aí a muitas coisas, e você vê que essas pessoas que trabalham produzindo gente, né? Produzindo pessoas com cabelo, isso e aquilo, trabalhando com tratamento de pele, você vê que pega a pessoa desdentada, a pessoa toda mal cuidada e deixa aparecendo um modelo e uma modela. Por quê? Um modelo, né? Por que deixa assim? Porque não existe ninguém feio. Agora, essa trava, 25 anos, não consegue uma namorada. Outros que estão aqui, a vida amorosa não vai para frente. Por que não vai para frente? Obra das trevas trabalhando para travar a vida da pessoa. Você está conseguindo compreender? Olha aí quanta gente escrevendo. Relacionamento frustrado. Vida amorosa frustrada. Totalmente frustrada. Isso sem falar, escute isso aqui,
Escute isso, enquanto eu estou falando aqui, gente, deixa eu te pedir. Deixa o seu like para cima, vamos romper esse algoritmo, gente. Está subindo a audiência e nós vamos alcançar as pessoas que estão precisando. Eu tenho fé em Jesus Cristo que nós vamos conseguir. Olha isso daqui. Escute isso. Outros têm até um casamento, mas o casamento dele e dela está numa situação que eles estão vivendo igual dois irmãos. Igual dois irmãos. Não tem sentimento, não tem um abraço, não tem um carinho, não tem, sabe, uma reciprocidade, não tem um elogio verdadeiro, não tem nada disso. É aquela água parada, como diz ditado, aquela água parada. O que é isso, pastor? Meu amigo, quando começou era assim? Não, não era, pastor. Então acorda, tem alguma coisa espiritual por detrás disso. Você consegue entender? Tem alguma coisa espiritual por detrás disso? A pessoa, ela simplesmente casou, e quando casou era aquela bênção, aquela coisa maravilhosa. De repente, você entende? Se possível, escute Deus falando aqui dentro desta palavra. Tem pessoas que começou, era uma maravilha. Hoje, nos dias atuais, se possível, o prazer dele é dormir no sofá. A alegria dele é dormir no sofá. Deita no sofá e dorme, que só o sangue de Jesus. Vai na cama, não consegue dormir. Fica estribuchando para lá e para cá, e se batendo, e chutando, e aquela loucura toda. Vai para o sofá, dorme. Ela, da mesma maneira. Vai para o quarto levar as crianças para dormir e dorme lá com as crianças. Quando deita na cama do lado do marido, parece que tem espinho naquele colchão. O que é isso? Vida sentimental travada. Obra maligna. Obra das trevas. Para ele e para ela, tanto faz dormir separado, não dá nada. Não tem problema não. Para mim, tanto faz. Se você quer dormir lá na sala, pode dormir. Eu vou dormir aqui, eu vou assistir um filme, e ali do filme mesmo ele dorme e acorda de manhã, faz as higienes pessoais, pega o que tem que pegar para levar para o trabalho e vai. No outro dia, voltou, toma um banho, tá ali, tá. Estão vivendo um para fazer favor para o outro. O que é isso, pastor? Isso é normal num relacionamento? Fala a verdade. Pensa comigo, isso é normal? Pastor, é muitos anos de casado. Não é muitos anos, não. Você nunca viu aí acontecer na tua cidade, casal de velhinhos que tem 60 anos de casado, 50 anos de casado, um de mão dada com o outro atravessando a rua, os dois indo junto buscar aposentadoria? Quando um morre nesse mês, no mês que vem o outro morre, de tão apegado que é um no outro, de tanto amor que um tem pelo outro, como que agora um casamento de 10, 15, 20 anos se transformou tudo normal e é coisa da vida? Claro que não. Isso é obra das trevas, obra maligna. E nós precisamos combater isso em nome de Jesus. Olha o tanto de gente escrevendo aí na linha do tempo aí, ó. Olha aí, pessoas que nunca teve um relacionamento duradouro, uma vida sentimental sempre travada, que não flui de jeito nenhum, que não anda de maneira nenhuma. Vida sentimental destruída. O que mais, pastor? Olha aqui, olha o que a Sueli disse. Meu vizinho é assim, quase 70 anos de casados e vive um amor lindo. Olha aí, ó. Olha o que eu estou dizendo. E aí? E aí tem muitos que vivem 1 ano, 3 anos, 7 anos e já estão desse jeito. O que é isso? Obra das trevas. Obra de macumbaria. Obra maligna contra a vida desta pessoa. Olha outro sintoma que eu vou apressar para nós já fazermos a oração. Só vou falar mais 2 e já vamos fazer a oração. Já vamos orar, tá bom? Já vamos fazer uma oração especial e eu sei que Deus vai estar fazendo maravilhas, tá bom? Tá certo? Então, olha, escute isso daqui. Sabe outro sintoma de obra de macumbaria e feitiçaria? Sabe outro sintoma que identifica que a pessoa está debaixo de uma feitiçaria e de uma macumbaria? Se chama vícios na família. Vícios na família. Os vícios na família, eles entram porque foi algo mandado pelo próprio Satanás para acabar com a vida da pessoa. Vícios. Vício. Como assim, pastor? Vício? Vício. Tem gente
que o vício da droga entra na família e ali, junto com aquela droga, entra a destruição. Vício. Só quem tem uma pessoa da família nas drogas sabe que esse vício é uma obra das trevas. Na bebida. Vai lá, quando a pessoa vai lá no boteco, nos barzinhos, onde ele ou ela frequenta, alguém vai lá e coloca alguma coisa no copo que a pessoa está bebendo. E dali em diante a pessoa não consegue mais parar de beber. Dali em diante a pessoa não consegue mais parar de beber. Não consegue. Vai se afundando, se afundando, se afundando. Vício de jogos. Vício de jogos. Sabe, vício de jogos. A pessoa está acabando com tudo que tem. Está acabando com a saúde da família, acabando com a própria vida na mesa de baralho. Jogo do bicho. Olha o nome. Jogo do bicho. A pessoa está lá presa nisso, amarrada nisso. O que é isso? Obra das trevas, obra maligna, demônios, macumbaria. A pessoa presa na pornografia, ela não consegue se escapar desses grilhões tenebrosos. Por mais que tenta, não consegue escapar. Vício. O vício é uma obra diabólica na vida das pessoas. E como vencer, pastor? Já vou passar para você. Já vou dizer para você. Vício da bebida, vício de jogos, vício de drogas, pornografia, vício da imoralidade. Todos esses vícios é obra de macumba contra a vida da pessoa. Algum encantamento que foi feito, alguma simpatia braba, alguma coisa ruim feito na bebida, alguma coisa ruim feito no cigarro. Você consegue compreender? Deixa eu acelerar aqui. Outro sintoma que identifica que uma pessoa... Olha, tem gente passando mal, hein? Tem gente passando mal aqui nessa live. Meu Deus do céu. Olha outro sintoma que identifica que uma pessoa é vítima da obra da macumbaria. Sabe o que é? Isso aqui é muito sério. Enfermidades que os médicos não encontram. Enfermidade que os médicos não diagnosticam a pessoa de jeito nenhum. Doença faz parte da patologia humana. Todo mundo está sujeito a ficar doente. Esses dias atrás me perguntaram e até disseram, pastor, eu estou com uma dúvida. Eu disse, o que foi? O pastor pregou na live que crente não pode ficar doente, que crente não fica doente. Como que é isso? Não sei o quê. E eu nunca falei isso. Eu disse que doença faz parte da patologia e todo mundo está sujeito a ficar doente. Agora, enfermidade é diferente. Enfermidade é diferente de doença. O dicionário diz, eu quero até ler para você o que significa enfermidade. O dicionário diz que enfermidade é nada mais nada menos que afecção ou moléstia que se tornou irreversível, não havendo mais possibilidade de cura. Isso o dicionário da língua portuguesa diz que enfermidade é afecção ou moléstia que se tornou irreversível, vírgula, não havendo mais possibilidade de cura. Enfermidade é algo irreversível que não tem possibilidade de cura pela medicina. Por isso que no raio-x dos médicos não aparece a enfermidade. Por isso que no raio-x dos médicos não aparece o tumor. Por isso que no raio-x dos médicos não aparece o mal que está causando dores no corpo da pessoa. E a pessoa está sofrendo. Por que não aparece? Porque a enfermidade é algo espiritual, colocado por demônios, colocado por espíritos da negritude. E não tem como um demônio aparecer no raio-x de um médico, numa ressonância magnética. Como que um demônio vai aparecer, se ele é um espírito, aparecer em uma ressonância magnética? Agora, doenças aparecem. Por quê? Porque doença faz parte da patologia humana. Então você faz uma ressonância magnética, você tira lá um raio-x, você faz uma sonografia ou algo semelhante, vai aparecer. Por quê? Porque é uma doença. E o que é doença, pastor? Doença é condição particular que atinge o organismo e afeta negativamente um todo ou
parte do corpo humano. Então, doença é uma condição particular, uma condição física, pessoal, que atinge o organismo, o estado físico da pessoa, levando a pessoa de uma forma negativa a sofrer em um todo no corpo ou em parte do seu corpo. Isso é doença, totalmente diferente de enfermidade. A macumbaria não trabalha colocando doenças. A macumbaria trabalha colocando enfermidades. A macumbaria trabalha colocando enfermidades. Macumbaria não trabalha com doença. Doença não, porque ele sabe que a doença o remédio vai curar. Que a doença, o exame médico, o tratamento, as terapias vai resolver. Então eles trabalham com enfermidade para que o quadro dessa pessoa venha se tornar irreversível diante dos médicos. E aí, pastor, o que fazer? Só Jesus. Só Jesus para repreender as enfermidades. Só Jesus para curar uma pessoa que está enferma. Só Jesus para libertar uma pessoa enferma. A Bíblia diz daquela mulher hemorrágica que sofreu 12 anos, aquela mulher ela não tinha uma doença, aquela mulher tinha uma enfermidade, ela gastou tudo que tinha diante da medicina e não conseguiu encontrar a cura. Mas por que não conseguiu? Porque ela tinha uma enfermidade. Quando ela se deparou com Jesus e tocou na orla do seu vestido, a enfermidade foi repreendida e ela foi curada na hora. Aquela mulher que estava no templo em um dia de sábado, Jesus entra no templo e aquela mulher estava lá corcunda, toda curvada. Jesus chama ela, ora por ela, expulsa o espírito maligno. E os religiosos vêm dizer, mas como que tu vem fazer milagre no sábado? Jesus disse, vocês quando o teu boi ou o teu animal precisa beber água, vocês não soltam eles para beber água no sábado? Sim, e não convinha a mim libertar essa filha de Abraão, que estava enferma, oprimida por Satanás por 18 anos. Então, aquela mulher estava corcunda 18 anos, por causa de uma obra tenebrosa, de uma obra das trevas que estava na vida dela. Enfermidade os médicos não encontram. Os médicos estudam e se preparam e se capacitam para tratar de doenças. Enfermidades não aparecem em diagnóstico da medicina. E é por isso que tem centenas e milhares de pessoas que vão diante dos médicos, fazem os exames e os médicos dizem, a senhora não tem nada. O senhor não tem nada. E a pessoa volta para casa com dores. A pessoa volta para casa mal. Quanta gente que vai diante dos médicos da Previdência aqui do Brasil, né? A Previdência, para encostar ou para aposentar, e chega diante dos médicos e diz assim, meu Deus, a minha coluna, não consigo nem sentar numa cadeira. Não consigo nem sentar numa cadeira. E o médico diz, então tá bom, você vai fazer os exames e trazer para mim para ver se você vai se encostar. Aí a pessoa vai, faz o exame, chega lá, a coluna dele e dela não é torta. A coluna dele e dela não tem hérnia de disco, não tem nenhum tipo de problemas. E ela traz, doutor, eu estou mal. Eu estou suando frio, eu não consigo viver de tantas dores. E o médico diz, senhora, infelizmente eu vou ter que te reprovar. Mete a caneta e reprova a pessoa. Mas por que disso? Se a pessoa está gemendo e suando frio de tantas dores? Porque é uma enfermidade. E essa enfermidade não aparece no raio-x dos médicos. Essa enfermidade só Jesus para arrancar da vida da pessoa, para repreender essa obra tenebrosa. Você já ouviu casos de pessoas que os médicos do INSS, lá da Previdência, reprova a pessoa, porque ao ver dos exames a pessoa não tem nada? Você nunca viu caso semelhante a esse? Você nunca ouviu caso semelhante a esse? Que a pessoa é reprovada, ela vai lá fazer a perícia e ela não passa. A pessoa está gemendo de dores. A pessoa ela está toda cheia de hematomas e de problemas, mas lá nos exames não aparece nada. O que é isso? Enfermidade causada por obra maligna, por macumbaria, por feitiçaria. Eu não esqueço que nem hoje de um homem que chegou em um dos nossos encontros de fé, carregado pela família,
porque aquele homem não conseguia colocar os pés no chão. Segundo ele, tinha como se tivesse agulhas e facas entrando no solado do seu pé. E na hora da oração que nós estávamos orando, manifestou um demônio terrível na vida daquele homem, e o diabo gritava na boca dele: eu estou trabalhando. Eu fui pago para entrar na vida dele. E eu estou trabalhando para deixar ele em uma cadeira de rodas. Eu estou trabalhando para ele ficar na cadeira de rodas. Eu fui pago. Eu expulsei aquela obra maligna em nome de Jesus e disse para aquele homem: coloca os pés no chão. E ele colocou os pés no chão, natural. E até hoje, não tem mais nada. Pastor, como o senhor diz até hoje? Porque eu conheço a pessoa, mesmo não estando próximo mais, mas eu sei que essa pessoa está bem. Isso já tem mais de 15 anos. O que é isso? Obra maligna. Já tinha ido nos médicos, os médicos já tinham recomendado fisioterapia, porque diz que, olha, vamos fazer uma fisioterapia para ver o que está acontecendo, porque esse problema que ele está enfrentando pode ser uma má circulação, isso e aquilo, porque os médicos precisam dar um diagnóstico. Não é culpa dos médicos. Eles são profissionais, são estudados para isso. Mas como que vai atingir o campo espiritual se a medicina é uma coisa daqui da terra? E tem muita gente enferma que é obra de macumba, obra de feitiçaria, obra maligna. E aí, pastor, e aí que eu quero orar para você, já passamos de 1 hora, deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu explicar uma coisa para você que está me acompanhando. Quem sabe você me pergunta: pastor, e aí, o que eu tenho que fazer para mim me livrar desses trabalhos de feitiço, dessas obras malignas, dessas obras das trevas contra a minha vida? Eu tenho uma palavra de orientação para passar para você. Se você aceitar e colocar em prática, é o caminho, tá? Para tudo nessa vida existe uma receita. Para tudo. Comida, ir em algum lugar, tem o endereço, o itinerário, tem, né, o GPS para você colocar. Para tudo nessa vida existe um roteiro. E para se livrar da obra de macumbaria, dos ataques espirituais, não é diferente. O que temos que fazer para nós escaparmos das obras de feitiçaria, das obras das trevas? Em primeiro lugar, Jesus disse assim, ó: há certas castas de demônios que só saem com oração e jejum. Segundo detalhe que nós temos que fazer se nós queremos vencer a macumbaria. O que seria, pastor? Escute isso. Obediência à palavra de Deus e renúncia das nossas vontades. Não adianta, escute isso, não adianta a pessoa querer ou esperar que vai se livrar de obra de macumbaria vivendo em desobediência à palavra de Deus. Meu amigo, se você está em desobediência à palavra de Deus, você pode frequentar a igreja, você pode ter credencial de membro da igreja pentecostal, da neopentecostal, da tradicional, da igreja que guarda sábado, da que não guarda, da igreja que crê que o céu é lá em cima, da igreja que crê que o céu vai descer aqui embaixo. Você pode estar aonde for. Se você não obedece à palavra de Deus, os bichos vão ter legalidade para trabalhar na sua vida. Os bichos terão autonomia para agir contra você. Obediência à palavra de Deus e renúncia das nossas vontades. O que é renúncia das nossas vontades? A nossa vontade humana é pecar. A nossa vontade humana é saciar os aptidões da nossa carne. Essa é a vontade humana. E o que nós temos que fazer? Renunciar a essa vontade. Renunciar. Olha, eu estou com a vontade de praticar isso, mas eu não vou. Eu renuncio a essa prática para que a vontade de Deus prevaleça. Quando nós começamos a fazer isso, nós começamos a fechar as portas para Satanás. Por quê? Porque os demônios trabalham, a macumba trabalha em cima de brechas. Escuta o que eu vou dizer para você. Escuta isso que eu vou te falar e avalia. Você acha, nesses anos pregando o evangelho, ninguém nunca fez macumba contra mim? Nunca fizeram feitiçaria contra a minha vida? Mas por que eu estou 25 anos pregando o evangelho? Porque eu estou nessa perseverança. Jejum,
oração, buscando obedecer a palavra de Deus, buscando renunciar à minha vontade, para que a vontade de Deus prevaleça e para que toda feitiçaria, toda bruxaria, todo encanto venha cair por terra no nome de Jesus. Não basta você frequentar uma religião, não basta você ser filho de crente ou filha de crente, ou ter filhos que frequentam a igreja e está tudo certo. Não, meu amigo, você tem que fazer por você. Se você não obedecer, ninguém vai obedecer por ti. Se você não praticar a fé, ninguém vai praticar para você. E a macumbaria, os espíritos da macumba trabalham procurando essas brechas para entrar na vida da pessoa. Obedeça a palavra de Deus. Todos os dias estamos aqui nas lives te incentivando e ensinando as pessoas o que é o evangelho. Coloque esse evangelho em prática. Coloque esse evangelho em prática para que a macumba venha perder o efeito contra a sua vida. Coloque essa obediência em prática para que o evangelho de Jesus venha se tornar verdadeiro. Coloque essa renúncia da vontade própria em prática. Comece a renunciar para que coisas grandes venham acontecer. Então, jejum, oração, obediência à palavra de Deus, renúncia das nossas vontades. E o que mais, pastor, que eu preciso para que eu possa vencer a obra de macumbaria? Busque. Isso aqui você só vai receber nessa campanha de jejum. O que, pastor? Busque ser, não é ter. Busque ser uma autoridade espiritual. Você quer vencer macumbaria? Busque ser uma autoridade espiritual. Como assim buscar ser uma autoridade espiritual? Porque ninguém tem autoridade espiritual. Nós somos uma autoridade espiritual. Porque a autoridade espiritual ela está impregnada na minha prática de vida. Conforme eu vou obedecendo, conforme eu vou renunciando, conforme eu vou jejuando, conforme eu vou orando, eu vou me tornando uma autoridade espiritual. E quando eu sou uma autoridade espiritual, uma das coisas que predomina dentro de mim se chama ousadia, coragem. Sabe, aquela ousadia, coragem. Ousadia e coragem para quê, pastor? Para enfrentar o mal. Quando a pessoa está no jejum, na oração, na obediência à palavra de Deus, na renúncia da sua vontade, essa pessoa ela começa a se tornar uma autoridade espiritual. E aí o diabo começa a querer aparecer dentro da casa dele. Aqui não, bicho. Cai fora daqui. Cai fora daqui da minha casa. Aqui não. A pessoa está ali, né? Começa a surgir problemas daqui e dali. Aqui não. Tu vai cair fora daqui no nome de Jesus. Tu vai embora daqui, bicho ruim. Em nome de Jesus Cristo. Tu não vai ficar aqui. Em nome de Jesus. E pronto. É isso. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Deu para você entender? Eu vou citar um exemplo aqui para você. Deixa eu citar um exemplo. Certa mulher entrou em contato e disse assim: pastor, eu preciso que o senhor ore, porque na minha casa está aparecendo umas larvas. Sabe esses bichos de lixo, bicho de carne podre? Está aparecendo aqui na minha casa por todo lugar, esses bichos. E eu preciso, né, que o senhor me dê uma orientação, uma direção. Eu disse para ela: pegue um óleo e vamos fazer uma oração com autoridade. A senhora serve a Deus? Sirvo. Jejua? Jejuo. A senhora está vivendo na obediência? Estou. A senhora está renunciando? Estou. Tá mesmo? Estou. Então a senhora vai usar a autoridade que Deus te deu. A senhora vai pegar esse óleo e vai colocar, passar por todo o quintal e orar com a autoridade, mandando esses bichos desaparecer do teu quintal. Cheio de verme, de larva, bicho de carne podre, verme de cemitério. E ela fez isso. Passou o óleo em todo o quintal e começou a orar. Sabe o que aconteceu? De um dia para outro, tudo desapareceu. Ah, pastor, é história. Não estou contando história. Existe um Deus que está me vendo aqui e que está vendo você aqui, que está nos contemplando. Eu estou te falando isso pela minha salvação em Cristo Jesus. Mas por que esses bichos sumiu? Porque a autoridade espiritual foi imposta. Mas para ser imposta precisou de jejum, oração, obediência à palavra de Deus e renúncia da própria vontade. Sumiram
desaparecerão. Eu vi o vídeo, sabe? Os bichos pulando na área, sabe? Na varanda, no quintal. Os vermes terríveis das trevas foram embora, desapareceu, sumiu da noite para o dia. O que é isso? Obra mandada, obra das trevas, que foi derrotado porque ali tinha uma mulher que não tinha autoridade, mas que era e é uma autoridade espiritual. E é isso que nós precisamos se nós queremos vencer os espíritos da macumba. Você está conseguindo entender? Se nós queremos vencer os espíritos das trevas, nós precisamos colocar em prática exatamente isso. Que é o quê? Essa grandeza de Deus, que é a autoridade que o Senhor tem nos dado. E essa autoridade vem através do quê? Através do jejum. E eu quero orar para você. Nesse momento, você que está aqui, deixa eu orar para você. Olha aqui na minha mão, que eu vou orar para você. Olha aqui na minha mão. Isso. Olha na minha mão. Isso. Não desvie o olhar. Olha aqui na minha mão. Em o nome de Jesus, todo mal que está contra a vida desse homem e dessa mulher, caia por terra no nome de Jesus. Sai da vida dessa pessoa. Saia da família. Sai do casamento. Sai da vida econômica, da vida espiritual. Saia da saúde. Em nome de Jesus, saia do sono dessa pessoa, do descanso dessa pessoa. Saia de dentro do quarto, dos armários, da cozinha, de todo o ambiente dessa casa. Em nome de Jesus, sai dos bens que essa pessoa tem, espírito maligno, obra da macumba e da feitiçaria. Em nome de Jesus, nós te desfazemos. Nós desmanchamos trabalhos feitos no cemitério, na Mata Virgem, na encruzilhada. Os trabalhos feitos no cemitério, na boca de um sapo, seja desmanchado, em nome de Jesus. E que esse homem e essa mulher seja livre para crescer, livre para prosperar, livre para triunfar, livre para ser feliz na vida sentimental, livre para receber a glória de Deus na vida espiritual. Seja nesse instante livre do mal. Em nome de Jesus, nós desmanchamos toda macumba, toda magia negra, todo encanto, todo feitiço, em nome de Jesus. E você que crê, você que concorda, diga amém. E eu concordo em o nome de Jesus. Aleluia. Amém. E eu concordo em o nome do Senhor Jesus. Você está livre de toda a opressão, livre de todo mal. E o caminho para você se tornar uma autoridade espiritual foi dado o roteiro. E o Senhor estará nos honrando em nome de Jesus Cristo.